Entra nessa Porque aí discussão. todos discutem e chegam Vai no lá. acordo. Só um segundinho para poder. É o delay que eles chamam, né? E esse delay nosso aqui, vou falar, na Câmara, Faz tempo. vou falar um negócio. Tá delay mesmo, hein? Ah. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Às 14h41, é 18/10/2022. Declaro aberto a reunião da Comissão da Educação, Esporte, Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança da cidade. Estamos ainda parados no projeto de lei 105, de 2 de setembro de 2022, que estabelece diretrizes, critérios e normas para emissão de ruídos urbanos e proteção ao bem-estar e ao sossego público e de outras providências. Senhor, eu peço, senhor relator, que dê andamento no projeto e nas demandas que chegaram essa semana. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Pedrinho de Lara, vereadora vice-presidente Socorro Mendonça. Só para dar uma justificativa aqui sobre a demora, a gente já está aqui desde o horário, desde as 2 horas, só que nós estávamos tendo uma conversa entre os membros para a gente não tornar aqui a comissão uma coisa sem entendimento. A gente preferiu fazer uma conversa a fechado para a gente chegar num ponto comum entre todos. A lei que, como o próprio presidente colocou, que fala das diretrizes e do som, da emissão de ruídos, recebeu nessa casa alguns membros dos comerciantes, músicos, onde protocolaram em reunião, junto aos vereadores, algumas questões onde poderia ser alteradas dentro do projeto, que falavam da supressão do artigo 8, as tolerâncias de som aceitáveis, onde o local que deveria ser aferido o ruído, a questão do anonimato, porque aí você, a partir do momento que você é anonimato, você não tem um ponto de aferição, você vai ter que aferir na porta do local que está fazendo o som. Aí tem as questões dos quiosques, que pode sim ou não fazer as músicas, tocar as músicas ao vivo, ou então música de aparelhagem eletrônica. Então, foi feito um abaixo-assinado com algumas assinaturas desses representantes. Aonde, em outra reunião de comissão, desta mesma comissão, colocamos para parecer jurídico da Câmara, daqui da casa. E aonde que, dentro das questões contidas no projeto atual, todas as questões do projeto elas constam como constitucional. Então, o jurídico entendeu que o projeto era constitucional e caberia depois a gente, caso, em consenso, alterar o projeto com algumas coisas determinadas e estudadas que a comissão de comerciantes colocou, para a gente ver se poderia sim constitucionalmente inseri-los no projeto. Que nem supressão total do artigo 8 não teria como suprimir totalmente o artigo 8, mas adequá-lo. Então, seria uma emenda que poderia ser feita dentro do projeto. Então, eu falo para vocês, vereadores, a gente não tem esse projeto ainda com as emendas. Aí chegou Então, mais. nós teremos como comissão solicitar um projeto com emendas, né? Se o parecer dele diz que o projeto é constitucional e as normas dá para se adequar ao projeto, no meu ponto de vista, que possa ser feito. Sim. Tá? Então, essa questão do parecer jurídico, da intenção dos comerciantes e do projeto já existente, o que vocês acham? Não, aí chegou mais hoje, né? Não, vamos Aí, vamos aqui. Tá. Tratar isso aqui primeiro. É. Eu sou favorável que seria melhor até Socorro se for, porque como presidente eu tenho que dar a palavra praticamente final, né? Sim. Então, Socorro, o que você primeiro... Eu sugiro assim, porque toda hora tá chegando documento. Chegou dos comerciantes, agora chegou mais um documento
E assim, o que é que eu acho, presidente e o relator? Se toda hora chegar documento, a demora vai ser tremenda. Porque, ó, veio o primeiro documento dos comerciantes pedindo algumas adequações na lei, certo? Aí tá lá. Aí manda para o jurídico. Chega mais um documento hoje, de onde, relator aqui? De onde, vereador? Das religiões de matriz De africana. matriz africana. Chegou mais um documento. Vai para o parecer novamente. Então, assim, minha opinião, eu acho que como é um assunto polêmico e que envolve a população que sofre com som alto, mas do outro lado estão os comerciantes, e agora entraram o povo de matrizes africanas, eu sugiro que seja feita uma audiência pública. Sim. Porque aí chama todas as partes envolvidas, todos os vereadores, promotoria pública, e chega num consenso. Porque assim, eu não estou habilitada para receber tantos documentos e analisar. Eu não sou habilitada para tal. Porque, vereador, veja bem, presidente, chegou o projeto de lei, aí veio um abaixo-assinado dos comerciantes, principalmente dos quiosques, aí mandamos para o parecer, chega mais um documento hoje. Se toda semana chegar documento, não anda. Vamos chegar num consenso e fazermos, minha opinião, tá? Todos juntos em uma audiência pública, igual fez nos quiosques. Porque é um caso polêmico, difícil, e que tem gente sofrendo de todos os lados. Tem gente sofrendo por causa do som alto, mas também tem os comerciantes que tá do outro lado, então, que tem um abaixo-assinado. Então, a nossa situação, eu acho que é bem complexa. E discutir num todo, no geral, O projeto, eu acho mais sensato. o projeto de lei, Sim, e essas entre coisas que veio do Conseg, que até já você veio. vai pro Conseg. Geralmente essas denúncias são feitas por pessoas que estão sendo perturbadas pela questão do som. Exato. A manifestação das pessoas do comércio foi referente que a lei desagradava eles em alguma coisa, Que é o artigo 8º. que isso poderia impedir a gestão comercial deles. Sim. Então, se tenta chegar a uma adequação aqui da questão comercial com a questão das denúncias das pessoas que preservam o sossego. O parecer foi feito em cima do projeto de lei, não em cima do que constitui a reivindicação dos comerciantes. Então, eu já acho que, no meu ponto de vista, não veio o que a gente pediu na última comissão, que a gente pediu em cima disso. Sim. Eu até agora eu não sei tudo dentro do que eles pediram aqui, se está constitucional ou não. Então eu não posso falar que vamos fazer uma emenda. Porque se eu fazer uma emenda de novo a esse projeto, com o que contém aqui, porque eu sou o relator, com o que contém aqui, eu posso tornar o projeto inconstitucional. Sim. Então, eu não tenho um parecer jurídico, não veio para mim o que a gente solicitou na última reunião. Eu tenho um parecer jurídico do projeto, mas não tenho disso aqui. Porque se eu for falar, então eu vou fazer uma emenda ao projeto. Eu vou escrever supressão total artigo 8. Sim. E aí já não dá certo. Não pode. Eu não tenho parecer. Eu não tenho parecer jurídico dessa questão. Sim. Então, legal. Foi ontem protocolado e nós tivemos conhecimento agora. Sim. Agora, porque a gente chegou na comissão e estava dentro do livro da comissão. As religiões de matriz africanas mandou para a gente esse documento onde que eles esclarecem algumas coisas referente à questão religiosa. Eles têm que utilizar do som. Eles têm equipamentos não eletrônicos, que nem tambores, atabaques, entre outras coisas que eles utilizam. O ambiente deles não pode ser feito um trabalho acústico. Alguém me corrija. O isolamento acústico não pode existir aquela espuma, aquelas questões acústicas, onde você tem vela, incenso, onde você... E o culto deles, eles acendem velas, eles acendem essas coisas, então a gente tem essa questão do isolamento acústico. Mas vimos que dentro do projeto tem uma questão de liberação do ruído para questões religiosas. Mas a gente, como recebeu esse documento agora, eu, no meu caso, eu vi que também vocês não tiveram tempo hábil de estudá-lo na sua totalidade, eu acho que é uma questão da gente estudar ele com mais tempo. Sim, mas vamos supor que semana... E pedir um parecer do jurídico. Tá, mas semana que vem, vereador, né, o relator e o presidente,
chegar mais um documento desse, a gente não vai acabar nunca a comissão. O que eu sugiro é que já faça direto à audiência pública, que o promotor vem, discute com a gente, discute com a população atingida pelo som e discute-se com os comerciantes. Pronto. Todo mundo chega à lei e entra no consenso. Porque, por exemplo, chegou mais um hoje. Se semana que vem, aí a gente pede o parecer de novo. Se semana que vem Sim, chegar mais concordo. nós não vamos acabar nunca com essa comissão, Eu concordo plenamente. Eu só estava porque nós temos expondo. que respeitar, né, a Não, pessoa, né, eu estava expondo os projetos que estão, que chegaram, né? as reivindicações referentes ao projeto de lei. Sim, Também concordo, porque isso aí deve ser uma decisão de todos, não uma decisão de alguns, porque favorece alguns, outros se sentem prejudicados, outros têm que fazer a lei ser cumprida, e a gente fica nesse meio termo, porque uma decisão que nós tomarmos aqui hoje, a gente vai fazer a diferença pro mal ou pro ruim para alguém. Porque alguém se sente lesado ao projeto de lei. E tem alguém que o projeto de lei favorece. sim. Então a gente tem que entender que a gente está aqui para o melhor coletivamente e adequar tudo coletivamente para que todos vivam em harmonia. Então, se a senhora acha que é conveniente a gente entrar com uma audiência pública, O que é que você acha, Pedrinho, presidente? Porque, ó, O meu presidente, entendimento, ó, tá chegando, chegou dos comerciantes, mandando pro jurídico. Chegou mais um hoje. Não tem como a gente decidir isso aqui. Vai ter que mandar pro jurídico de novo. Se semana que vem, vamos supor que outras comunidades. Não, mas vamos supor, alguma igreja religiosa entrar novamente. Vai ter que responder. E eu não estou apta para responder nem aqui, nem dos comerciantes. É o jurídico. A gente tem que mandar para o jurídico da casa. A audiência pública, o vereador, será discutida em conjunto todos, igual fez lá na OAB, pede a OAB, ou aqui mesmo na casa, discute, chama todos os interessados, chama o pessoal do quiosque, chama a raiz africana, a matriz africana que entraram hoje. eu acho Aí- que, pelo que eu li em cima do projeto, são os líderes das religiões matriz africana, mas ele coloca todas as religiões. Tanto Aí evangélica, coloca tudo, todas. então se convoca todos. então, gente, nós temos, eu quero dar agora o parecer do que vocês discutiram. O caso das questões das religiosas, né? Matrizes africanas e todas as outras igrejas, né? O artigo 6º do projeto, ele está bem claro, que o pessoal acho que não leu com atenção, que não são proibidos os ruídos e sons produzidos pelas seguintes fontes abaixo enumerados. E aqui, nesse item, você vai ver que está falando Lê o item sobre... aí, por favor. Ó, o primeiro item do sexto aqui, ó. Por voz ou aparelhos usados propaganda eleitoral de acordo com a lei, não é proibido. Por sirene de aparelhos sonoros e viaturas quando os serviços de socorro, policiamento, fiscalização de trânsito e por buzinas, alarmes, sinalizadores ou marcha. Pelo motor dos demais componentes obrigatórios do próprio veículo. Por veículos autorizados de equipamento de propaganda sonora, desde que autorizado pelo município tal. E alarmes de sirene. As manifestações também não são proibidas. As manifestações em festivais religiosos, comemorações oficiais, reuniões esportivas, festejos carnavalescos e juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que se realize em horário e local previamente autorizado pelo município. Então, não é proibido. Mas Ó, tem que o Não, município mas aí tem uma autorizar. autorização. Tem que ter uma autorização. Vamos supor, se o cara quer fazer Se o cara, então Tem ele que tem ter que ter um autorização. calendário para ele pedir uma autorização. Sim. E aí, quando você tem manifestações religiosas, isso, então estão falando que você tem que pegar lá um calendário e falar assim, ó, eu tal dia vou fazer isso. Então ele não pode ter a rotina de fazer. Ó, por exemplo, até aqui, ó. Por sinos de templos religiosos, todas essas coisas. Por máquinas, motores do aparelho, porque também, se não olhar, se não tiver um item que não seja proibido, nem trabalhar você consegue mais. Não, né? mas aí vamos supor aqui, Tá ó, tudo é isso porque aqui. a gente tem uma reivindicação aqui deles, e aí fala que pode fazer se for autorizado manifestações. Manifestações a gente sabe bem que é claro, é um ato lá que a comunidade, ou então as pessoas que se envolvem em determinada situação,
eles vão se manifestar buscando algo. Ou então se manifestar para algo através de algo. Aqui, pelo que a gente entende... Mas pelo- aí mas você tem que ter autorização do município. Não, mas pelo que eu entendi aqui, essa autorização não é autorização para cada evento, é autorização para a articulação daquele centro. Mas aqui ó. começa o texto como? Começa, ó, Manifestações, manifestações e festividades religiosas, comemorações nada para oficiais. exercer aquela rotina deles. Esportiva, festejo, carnavalesco, juninos e tal, essas coisas, entendeu? Dá pra gente perceber, e aqui embaixo, ó, desde que em local previamente autorizado pelo município. Então, mas e aí? Fica a critério do município autorizar. Ó, isso aqui, vamos supor se fosse um centro espírita, ele tem o local dele já, né? Ele vai pedir uma autorização para ele exercer o trabalho dele lá. Sim. Não é toda a hora que ele vai fazer um culto religioso ali que ele tem que comunicar com a prefeitura. Ele Então, tem mas que o ter problema não é fazer o culto religioso, presidente. O problema é, a questão do som no culto religioso. Então, assim, ó, vamos lá. Tem que ter autorização da prefeitura. Mas a questão constitucional já não libera ele fazer isso? Para que ele precisa de autorização? Mas está na lei aqui. A lei municipal Então, fala mas isso. para ele abrir o centro Mas dele, tem ele que pedir precisa. autorização. Ele não precisa de autorização. Porque é constitucional. Sim. Então, mas só que nesse local ele tem que pegar uma licença. Mas ele não já é tem, licença. ele já tem, eles até recebem recursos por serem religiões de matriz Então, africana. a prefeitura, se recebe ele já tem, ele já está liberado. Porque a prefeitura tem que saber onde é que está seu centro. Não, mas se você é o dono de um centro, a prefeitura tem que saber. Então, você tem que informar o local. Mas a prefeitura, ela não está liberando, ela está falando de manifestações. Manifestações é diferente de você pregar todo dia lá a tua religião. Não dá para você perceber que eles querem só informativa a prefeitura de onde é que vai ser feito. Mas agora, o cara que já tem uma licença prévia, que nem uma igreja, a igreja é sempre naquele mesmo local. Sim. Ele vai saber os horários que vai ter, os cultos, vai ter tudo. Então não vai nem caber denúncia. Vereador, mas aqui ele fala, tem que ter autorização para as manifestações religiosas. Independente das matrizes africanas que pedirem, se for a igreja evangélica e fizer muito barulho, ele tem que ter autorização para ele fazer os cultos. E essa autorização não é definitiva, né? É uma liberação toda vez que ela fizer manifestação é uma coisa diferente. Então, só que o artigo 6º está bem claro, ó. Não são proibidos. Se eu for na missa de domingo, eu vou falar, eu vou lá na manifestação. Não, está bem claro no artigo 6º, ó. Não são proibidos. Agora, a maneira que se interpreta essa parte de baixo, aí é outro detalhe. Mas no artigo 6º está bem claro. Mas tem os outros artigos, aí vocês agora, viu? E olha, eu sugiro isso porque toda hora vai chegar documentos. Eu entendo. E aqui tá demorando, vai criando uma expectativa nas pessoas que estão esperando a gente. E a audiência pública todo mundo discute e pronto, todo mundo eu acho que entra chega num denominador junto com a promotoria, que está junto até agora, que colaborou com a dos quiosques, a promotoria de Peruíbe. Na minha opinião, a promotoria, junto com a comunidade, com a população. Só o Tony se manifestar. Vamos para a audiência pública? Eu acho viável. Acho viável a audiência pública, sim, pela questão da gente colocar todos os lados, quem sofre, quem é beneficiado, quem criou a lei, e as discussões se tornam ali entre eles. E principalmente a população. Principalmente a população. Mais democrática, a maior parte da parcela. A maior parte da parcela é porque a gente entende, vereadora e vereador, presidente, que se está chegando diversas demandas aqui para nós referente a esse assunto, é porque é um assunto que a gente não deve ser desatento a ele. A gente tem que prestar atenção, porque são pessoas que precisam, e não estão chegando uma ou duas. Estão chegando aqui, ó, baixo assinado, são comunidades. Essas comunidades aqui, a gente pensa que não, mas eles representam uma boa parcela da cidade. Sim. Então... tem que ser dada a voz, né? Você tem que dar a voz para eles. Então, tá decidido. Vamos declarar encerrado a sessão, a nossa reunião, e vamos, então, partir para uma audiência pública. Vamos buscar uma audiência pública. Está autorizado a gente fazer essa parte. A parte já é claro. Porque a gente sai dessa responsabilidade. Sim. Né, de assumir essa responsabilidade agora que não é... Porque são vários segmentos pedindo agora. A questão é tentar, às vezes, até assim, é porque você vê que se a gente entra em discussão, é porque tem opiniões diferentes. A gente tem opiniões diferentes.
Às 15 horas e 01 minuto do dia 18 de 10 de 2022, declaro encerrada a reunião. Valeu. Só preparar agora. Tá bom, então.